Fala galera, Gemerson Ramos aqui, gravando mais um vídeo aqui para vocês, né, do nosso canal GSCell Tech. E hoje a gente vai falar, pessoal, como está fazendo uma substituição de um componente de plástico na placa. Estou gravando esse vídeo aqui porque muitas pessoas me procuram, né, me relatando que quando vai trocar, substituir um conector, às vezes o conector, a peça, né, que é colocada no conector, o periférico, às vezes não funciona, às vezes vai trocar um conector, acaba danificando a placa, né, a placa não liga mais, muitas vezes vai trocar um microfone, por exemplo, e trocam vários microfones e não conseguem tirar um microfone bom de uma placa para colocar na outra, né? Então são muitos erros cometidos diariamente, erros básicos, né? Que muita gente que está começando, eu acredito que essas pessoas que estão começando realmente acabam errando, isso é natural, mas eu vejo que tem muitas pessoas que já estão há tempo na área e acaba não sabendo como soldar bem o conector de carga, né? Como fazer uma troca de conector FPC, como fazer uma troca sem oferecer risco para a placa, né? Trocando aí um microfone, trocando qualquer outro componente, um componente analógico, um capacitor, não sei, vários componentes que temos na placa. Vejo que tem pessoas que não sabem, não controlam, não têm a técnica, não têm a habilidade para trocar esses componentes e às vezes querem fazer reparo em CPU, em memória, em Power Manage, né? Querem fazer rebalem onde ainda não tem habilidade para trocar esses tipos de componente. Então eu recomendo que vocês estudem, pratiquem como remover componentes sem danificá-los, e componentes que são básicos, componentes que são muito mais simples de se remover, né? Como é que você quer fazer uma CPU, uma memória, se você ainda não sabe trocar bem um conector de carga, se você ainda não sabe trocar bem um conector FPC, um conector de um flex, do botão power ou de qualquer outro flex da placa, né? Se você não sabe trocar bem um microfone, por exemplo, né? Ou qualquer outro componente na placa. Então, tudo tem que ser seguido por etapa, galera. Não adianta colocar, né, a carroça na frente dos bois. Não vai dar certo, né? Vai dar problema. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar para vocês aqui algumas formas, né, de você remover esses componentes sem causar riscos e danos para essa placa, trabalhando de uma forma correta. Eu vejo pessoas que vão tirar um componente e acaba aquecendo a placa por baixo para tirar um componente em cima. Isso está totalmente errado, né? Isso vai fazer com que haja danos na placa. Pode ser que você não dê um dano agora, né? Você consiga fazer aqui, consiga fazer outro ali, mas hora ou outra você vai acabar danificando a placa por conta desse erro, né? De dar um calor por baixo para tirar um componente em cima. Claro, se você vai tirar uma sucata e aí você está com medo de dar um calor por cima do componente, né, para tirar aquele componente, beleza, em sucata tudo bem, em sucata pode tudo. Mas quando você vai remover um componente de uma placa boa, muita gente vai trocar microfone, por exemplo, acaba dando calor por baixo. Já peguei vários aparelhos aqui, por exemplo, que o microfone não funcionava, mesmo você trocando o microfone, e o microfone não funcionava. Por quê? Porque rompeu malhas internas. Preste bem atenção aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma sucata de acho que é um Moto G7, né? E aqui, ó, perceba que um lado a gente tem um microfone. Aqui, ó, é um outro microfone, pessoal. Ó, aqui a gente tem um microfone, aqui, ó, um furinho. E se eu virar a placa, ó, temos outro microfone. Então, ó, aqui é o microfone, ó, que é o outro que a gente viu agorinha. Então, ó, como é que a gente vai tirar esse componente, por exemplo, sem danificar o outro que está por baixo, né? Se você for tirar isso aqui por baixo, você vai danificar o outro, dando calor. Aí tem muita gente que coloca o ferro de solda aqui, ó, nessas partes de blindagem, né? Na parte de blindagem não, nessa parte aqui, ó, que a gente tem, né, de tipo um cobre aqui na placa, a gente aquece aqui, aí vai aquecer o GND, o microfone entra em fusão. Só que quando a gente não tem essas partes aqui, ó, o que a gente deve fazer?
né? Muitas vezes vai raspar aqui a placa, ó, em busca de GND, por exemplo, acaba não encontrando GND para colocar o ferro de solda, né? Eu já acho errado tipo que raspar a placa para fazer isso. Mas beleza. Muita gente comete erros aqui, danifica, né? Parte de carregamento, danifica um monte de coisa. Uma outra coisa aqui, ó, tipo, ó, conector de flex, por exemplo, um flex do power, né? Muita gente acaba dando calor por baixo, aí dá calor aqui no PMIC, dá calor em um monte de componente aqui por baixo, para conseguir tirar isso aqui de cima, né? Para não danificar, não derreter. E isso, pessoal, também é um grande erro. Por quê? Porque, ó, perceba aqui na placa. Perceba aqui, ó. A gente tem, ó, aqui é a placa, certo? Aqui tem várias camadas e várias malhas passam aqui por dentro. Essa placa, ela é tipo uma resina, né? Ela é feita de resina. Por dentro temos muitas malhas que percorrem de um lado para outro na placa. Quando eu aqueço essa placa por baixo para tirar um componente da parte de cima, o que que acontece? Primeiramente vai aquecer uma parte, outra. As camadas aqui vão aquecendo primeiramente até que chegue no componente que está na superfície. Quando isso acontece, pessoal, essa parte de baixo já está muito aquecida. E o que que acontece aqui? Cria bolha na placa ou se rompe alguma malha interna dentro da placa por conta da temperatura, certo? Então, ó, a gente tem que ter bastante cuidado e não estar fazendo esse tipo de reparo, ó, dando calor por baixo para tirar componentes que estão na parte de cima. Muita gente acaba matando placa por conta disso. Vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que a gente tem a blindagem, né? Aqui é a CPU do aparelho, aqui é a memória, na verdade, aqui é a CPU, CPU e memória. Então aqui, galera, vamos supor, aqui teria uma blindagem, né? Essa placa aqui já foi removida já, a blindagem da CPU, mas aqui tendo uma blindagem, tá tudo beleza. Para eu tirar esse componente, eu vou dar calor por baixo, aonde tem uma outra blindagem aqui, não tem condições de dar calor por baixo. Mas tem muita gente que comete esse erro, né? Deixa eu diminuir aqui essa imagem, porque está muito grande, está tomando conta da imagem aqui do microscópio. Então, ó, muita gente dá calor por baixo aqui, né? Bota até fita alumínio, né, para proteger e dá calor por baixo para tirar um componente de cima. Não precisa disso, pessoal. O que você precisa fazer aqui, ó? Vamos lá. Aqui eu tenho umas perninhas aqui, ó, desse componente. Então, ó, eu vou pegar aqui um pouco de fluxo, coloco o fluxo aqui, certo? Vamos lá. Coloco o fluxo aqui, vou pegar um pouco de solda de 138 graus, solda de baixa fusão, passo aqui, ó, vamos supor aqui ao redor, certo? Faço uma melequeira aqui, ó, junto com o fluxo, só para misturar aqui e tirar um pouco da resistência dessa solda mais antiga, certo? O que que a gente faz, ó? Com um ferro de solda, a gente vem aqui, por exemplo, ó, só tocando aqui. Só tocando aqui, ó. Vou fazer um bolinho aqui de solda, não tem problema nenhum. Depois a gente tira isso na malha. Mas, ó. Certo? Passei um pouco de solda aqui, ó. Desse jeito. Já misturei a solda. Agora a solda ela tá mais fácil de você remover, né, de você tirar esse componente. Então o que a gente faz? Ó, coloca fluxo no componente, se quiser colocar por cima também pode colocar. Quanto mais fluxo aqui, mais o componente ele fica protegido. Agora o que a gente faz? Ó, 380 graus, ar no 60 na Quick, você pode botar aí na sua Yashun 380 ar no 4 ou no 5, certo? Dependendo da sua Yashun, né? Yashun tem muitos modelos aí e às vezes muda de uma para outra. Vamos supor, aqui ó, eu tenho a minha CPU. Mesmo que se tivesse aqui a CPU, ó, a gente vai dar um calor circular no componente, certo? Vamos dar um calor aqui circular no componente. Dá um calor aqui circular. É um componente que ó, derrete com facilidade, certo? Mas se você não apertar o componente aqui, né, e não der um calor parado em cima desse componente, ele vai sair sem você danificá-lo, certo?
Então, ó, peguei aqui por trás do componente, posso girar um pouco aqui. Em cima do componente eu dou calor. Não preciso dar um calor por baixo, por exemplo. Ó, a gente vai, ó, o componente está soltando, ó, sempre movimentos circulares. E ó, soltou o componente. Beleza? Então, ó, vamos supor que essa placa aqui ela fosse uma placa boa. Dessa forma que eu tiraria esse componente aqui. Beleza? Vamos supor que esse componente tivesse quebrado e eu tivesse que colocar um outro componente. Então agora a gente vem com mais pasta, né? Poderia agora ser a 183 graus. Coloca aqui, ó, nos contatos. Coloca aqui nesse contato. É só uma forma aí básica de como você vê como fazer sem precisar dar calor por baixo. Ó, vem aqui, ó, conserta essa solda. Conserta aqui a base, né? Essa parte da base. Aí você limpa a superfície para ficar melhor, certo? Para trocar esse fluxo. Ó, limpa essa superfície que você colocou fluxo, né, tal. Ó, limpa dessa forma. Ah, fazer com sucata é muito fácil. Isso aqui eu faço sempre, pessoal. Fiz muito isso. E do jeito que eu estou dizendo para vocês aqui, vocês vão evitar problema. Certo? Agora, se for dar calor por baixo aqui, né, ou se ficar aqui com ferro de solda arranhando a placa, aí você vai danificar tudo. Agora vamos lá. Vou colocar aqui o componente. O componente, ó, pode ver que não danificou nada, né? Ó, a tampinha aqui, ó. Às vezes ela dá uma derretidinha, mas nada que vai comprometer, né, a funcionalidade desse componente. Beleza? Qualquer coisa você dá um calor um pouco mais de longe, coisa do tipo. Que aí danifica menos ainda. Pronto, ó. Desse jeito aqui, pessoal, a gente, ó, vai só segurar ele aqui, ó, colocando a pinça, por exemplo, por trás dele. Certo? Colocando a pinça por trás para ele não sair voando para lá. Beleza? Ó. Dessa forma aqui, ó. Pronto. Segurou aqui, ó. Já foi. Ó, já soldou. Ok? Ó, já está soldado o componente, ó. Ficou aqui, ó, uma parte aqui no meio, né? Ó, posso tirar até com a pinça aqui, ó. Ainda dá tempo. Eu venho aqui com o meu ferro de solda. Ó, juntou aqui. A gente pega fluxo. Coloca aqui fluxo. Ó, colocar aqui. Ó, vai girando aqui, ó. Pronto. Agora dá só uma complementada aqui, ó. E pronto. Agora vamos lá. Vou pegar aqui uma escovinha. E tá aqui o componente. Vamos supor que a gente tirou, colocou de outra placa. Ó a solda lá como é que tá. Ó, tudo soldado, né? Não tem nenhum pino ali unido um no outro, né? E ó, essa cavadura aqui, ó, é da própria tampinha mesmo. Tá vendo? Essa cavadurazinha aqui, não foi nada de aquecido, coisa do tipo não. Ó, faz uma limpezinha certinha. E aqui, ó, já foi fechado no grau, ó, fechando e abrindo. Certo? Então, ó, não precisa você dar calor por baixo para tirar isso aqui. Muita gente fica dando calor por baixo para tirar isso aqui. Não precisa, não vai danificar o componente. Perceba que eu coloquei aqui 380 graus, vazão no ar no 60. A mesma que eu tiro, por exemplo, uma CPU, um PMIC, né? Qualquer outro componente da placa, um capacitor com estação e coisa do gênero. Então, ó, é só você dar movimentos circulares, colocar um pouco de solda, né? Para ele amolecer e não dar problema, né? Na hora que você for remover, a solda mais antiga ela é mais ressecada, ela é mais resistente. Então, colocando uma solda de 138 graus, você quebra, né,
o poder dessa solda antiga em relação à forma que ela tem a sustentação aqui na placa, certo? Então, ó, perceba que está soldado aqui, ó, de boa, funcionando de boa, né? Agora vamos supor, vamos tirar esse conector aqui, por exemplo, ó, temos esse conector aqui, eu tenho outro conector aqui, certo? Então vamos supor que esse conector danificou. Eu preciso tirar esse conector, colocar um outro conector aqui. Então vamos lá, ó. O que é que eu faço? O que é que eu costumo fazer? Para não perder muito tempo, ó, coloca um pouco de solda. Aqui, ó, solda 138, certo? Importante ser 138 graus. Ó, coloca de um lado do outro. Mesmo se for tirado de uma placa sucata, se quiser tirar assim também, não tem problema. Vem com ferro de solda aqui, ó. Ferro de solda bom, né? De um bicozinho bacana. Ó, vai dando, ó, um toquezinho aqui, ó. Eu sei que tá aqui em cima, tá nessa reta aqui, ó. Mesmo sem ver o que eu tô soldando aqui, ó. Eu sei, ó, que por cima aqui, ó, por essa linha aqui de cima, consigo ver onde é que tá o pad, ó. Então vem, ó, só faço isso, certo? Quebrando a resistência da solda antiga. Então, ó, mesma coisa eu faço aqui, a mesma coisa eu faço aqui, certo? Vamos pegar aqui também, ó, passar aqui, colocamos aqui no GND. GND é sempre o pior para soltar, então vamos colocar aqui no GND, não pode esquecer disso, certo? Então, ó, coloca aqui próximo ao GND. GND aqui. Ah, tá melando a placa todinha, não, depois a gente limpa, não tem problema não. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, não. Beleza? Então, ó, vamos aqui agora. Ó, mistura aqui, ó, no GND para quebrar um pouco dessa resistência dessa solda aqui. Vamos aqui do outro lado também. Eu tô fazendo rápido aqui, pessoal, beleza? Você pode fazer com mais tranquilidade aí. Vamos virar aqui ao outro lado. Quebrando sempre a resistência da solda antiga, certo? Dessa forma a gente melhora o tempo de fusão desse componente, certo? Cadê ele? Lá de cá, vamos lá. Pronto, agora eu vou fazer uma limpeza para tirar esse excesso aqui de solda que ficou, para não grudar, por exemplo, em outros componentes. Então, ó, a gente quebrou a resistência da solda, certo? Com a resistência dessa solda antiga quebrada, esse componente ele vai sair com facilidade agora, né? Não com tanta facilidade, mas ele vai sair bem mais rápido do que eu precisaria tirar esse outro componente que eu não fiz esse trabalho antes, certo? Então eu vou colocar fluxo aqui ao redor, né? Isso aqui poderia ser uma sucata, que eu estou querendo tirar o componente, como ser a própria placa que eu quero tirar, né? O componente para colocar o outro. Então vamos lá, ó. Aqui o componente. E ó, vamos dar um calor aqui, ó. Sempre observando o que tem ao redor, certo? Ó, um movimento circular no componente. Dá uma paradinha assim às vezes, ó. Isso está um pouco suja. Ó, movimento circular. Puxa ele para cá, beleza? Ó, começou a entrar em fusão, ó. Começou a entrar em fusão. Não aperta o componente, certo? Ó, começou a entrar em fusão, ó. Ó, só puxo ele, ó. Certo? Puxei o componente aqui, como vocês podem ver. E o componente saiu perfeito. Não amoleceu nada, não danificou nada, não danificou esse outro componente ao redor, não danificou nenhum outro componente que está aqui por perto, né? E ainda, ó, eu tirei, ó, o componente, ó, e ele já deixou, ó, certinho para eu fazer uma solda com outro componente, né? Como eu coloquei solda nova aqui, eu poderia colocar também solda 183 graus, né? Mas aí ia demorar um pouco para sair, porém ia sair pronto aqui para você tirar o componente, certo? Então agora para você colocar novamente, né, seria só limpar essa superfície, só limpar a superfície, ver se não tem nada de solda aqui por perto, por exemplo, ó. Vou tirar aqui essa solda, né? Ó, o componente está aqui intacto, não sofreu nada. Tá aqui o componente, ó, como vocês podem ver. Vê se esse componente está danificado. Onde é que esse componente está danificado?
O componente nem amoleceu nada dos lados aqui. Tá vendo? Então não precisei tirar esse componente por trás também, né? Apenas tirei ele por aqui. Então posso fazer uma limpeza, né? Vamos supor que eu precisei fazer uma limpeza aqui, ó. Não juntou nada por aqui por baixo, ó. Tudo perfeito, tá vendo? Tudo perfeito aqui. Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar, colocar fluxo novo, certo? Importante sempre fazer isso. Fluxo novo. Pega o componente, ajeita ele bem bonitinho aqui, ajeita ele bem certinho, certo? Aí você pode baixar um pouco a vazão, por exemplo, como esse aqui tem vários pinos de um lado do outro, eu gosto sempre de baixar um pouco a vazão. Você pode baixar a vazão de ar aqui, por exemplo, eu coloco em 30, aí você pode baixar aí na sua Quick, ou você também pode baixar aí, se caso você tiver uma Yashun, você baixa um pouco mais ainda a vazão de ar, certo? E aí, ó, você fica só com a pinça do outro lado, ó, não permitindo que ele vá para lá, ó. Grudou um pouquinho, já era, pessoal. Grudou um pouquinho aqui, ó. É só você, ó, centralizar ele bem, certo? Olhando de um lado do outro. Um toquezinho assim no meio, ó, que é para ele pegar nessas partes do meio. É isso aí em qualquer conector FPC que você for trocar. Dá um toquezinho nele no meio, ó. Vê como ele entrou em fusão rápido, né? E vê como ele entrou, como ele soldou rápido aqui, ó. Então, ó, vê que o tempo de solda, né, é muito mais rápido. Você fazer desse jeito, você não vai danificar a placa. De forma nenhuma você danifica a placa aqui, né? Nem o componente que está ao redor chega a danificar. Imagine a placa, que é muito rápido você soldar desse jeito. Aqui já praticamente, ó, deixa eu ver aqui se soldou bem. Ó, aqui já soldou bem, né? Temos uma solda unida aqui, deixa eu ver se é. Ah, não, solta. Ó, vê como é que tá aqui soldado, ó. Tá vendo aí, ó? Soldou bem. Do outro lado aqui também, sempre tá verificando isso, porque tem vezes que não solda bem, né? De um lado, né? Se eu consigo dar um foco aqui. Olha lá, também soldou bacana aqui, ó, tá vendo? Se não tivesse soldado bem, eu viria agora com um bico do ferro de solda, né? Acrescentaria um pouco aqui de fluxo e colocaria o meu bico aqui na minha ponta de ferro de solda com um pouquinho de solda, pode ser solda em pasta, também solda em fio, e aí você colocaria aqui só para organizar. Mas desse jeito que eu ensinei para você aqui, ó, sempre dá um toquinho no meio dele, certo? Porque quando ele solda sempre de um lado do outro, às vezes no meio ele fica um pouco levantado. E aí o que é que acontece? Muitos pinos ficam sem receber solda de forma correta, né? Ele fica suspenso, ele pega aqui de um lado, pega do outro, cria tipo uma ponte e alguns aqui por baixo não solda. Então o que é que eu faço? Eu deixo ele bem posicionado, né? Só tocando ele com a pinça, coloco ele para o lugar correto e dou um toquezinho assim, ó, no meio, certo? Dou uns 2 toquezinhos assim no meio, né? Que é para ele segurar. Deu um toquezinho assim no meio, ó, segura um pouquinho assim, vai tirando a estação, ou então você só dá 2 toquezinhos, solta. E aí você vai tirando a estação, se caso ficar um ou outro, você complementa com o ferro de solda. Então essa é a forma correta, beleza, galera? Essa é a forma correta de você fazer, né, esses tipos aqui de reparo. Essa é a forma correta de você fazer esse tipo de reparo. Então eu vejo muita gente, pessoal, muita gente mesmo, que acaba, né, não fazendo da maneira correta. E aí o que acontece? Cria bolha na placa, né, cria vários problemas por conta disso. Né? Deixa eu só ligar aqui, por exemplo. Deixa eu ligar aqui a tomada do notebook. Estava descarregando aqui. Então, pessoal, resumindo, né? É desse jeito aqui que a gente faz substituição de conectores de plástico, certo? Conectores de plástico. Para não deixar esse vídeo muito grande, se você quiser que a gente faça outros vídeos mostrando como trocar, por exemplo, slot de chip,
né, desse aqui, ó, por exemplo, grandão, se você quer que a gente passe aí, né, como remover resina, ou então como trocar, por exemplo, microfone desse jeito aqui, ó, que de um lado tem um microfone, de outro tem outro microfone. Vai tirar de um lado, queima do outro. Vai botar o outro, queima o outro do outro lado. Você quer aprender a trocar esses outros componentes aqui, a de antena, né, esses conectores de antena, mobile suite, essas torrezinhas aqui de antena, esses contatozinhos, né? Se você tem dificuldade aí em trocar alguma coisa na placa, deixa aí nos comentários que a gente vai estar mostrando para você como soldar de forma correta, para você não entrar em furada. Muita gente acha o problema, consegue analisar, trabalha bem as ferramentas, chega à conclusão, mas na hora que vai fazer o reparo, vai utilizar as ferramentas de microsoldagem, acaba danificando, né? Isso acontece até com quem está trocando conector de carga. Às vezes vai trocar um conector de carga, danifica, rompe trilha, né? Danifica um monte de coisa. Então, a gente tem alguns métodos aqui, né, que a gente utiliza, que eu utilizo aqui no dia a dia, eu posso estar passando aí algumas dicas para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo aí nos grupos que você faz parte aí, né? Comente aqui embaixo, que o seu comentário pode virar tema de um vídeo. Inclusive, esse vídeo aqui foi justamente de alguns, não foi só um, foi alguns inscritos que estavam falando sobre isso. Professor, vou trocar um componente de plástico e não consigo colocar outro, danifico, ele solta, ele derrete. Então, desse jeito aí que eu ensinei aqui para vocês, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, certo? Não coloque o canhão em cima do componente e deixe ele parado, não. Sempre fazendo um movimento circular e rápido, certo? Tem alguns componentes que a gente faz circulares e mais lento. Nesse aí é um pouco mais rápido, né? Quando você vê que ele está entrando em fusão, segura um pouquinho em cima, não vai danificar nada aí, vai ficar de boa, beleza? Um abraço, tamo junto, é nóis. E se você quiser aprender mais aí conosco, né, temos um treinamento completo de reparos em placas, onde a gente ensina do básico ao avançado, parte de eletrônica, né, tanto microsoldagem também, toda a parte de esquema elétrico, análise com as ferramentas mais complexas, né, como osciloscópio, análise de tensões primárias, secundárias, falhas primárias, secundárias, inicialização, radiofrequência e vários setores da placa aí que dão problemas diariamente, e você pode sim aprender isso, né, encurtar o seu caminho, fazer mais dinheiro, porque aprendendo a fazer, fazendo corretamente, vai deixar menos dinheiro na bancada e vai conseguir ganhar mais dinheiro, né? Ao invés de perder, porque não conseguiu fazer um reparo. Então, o link do nosso treinamento está na descrição desse vídeo. Caso você queira fazer, está na descrição ou no primeiro comentário aqui, que eu vou estar deixando aqui o link do treinamento fixado. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto, é nóis. Valeu. Até a próxima. Fui.